Bom dia! Eu gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Uzenir, sou formada em Letras e Educação Especial. Gosto muito de literatura, amo literatura e eu gostaria muito de vou criar um canal aqui para falar sobre os clássicos. Vou começar pelos clássicos brasileiros, porque são fantásticos. E falar de José de Alencar é incrível, porque ele, falando sobre José de Alencar, primeiramente, José de Alencar nasceu numa cidade chamada Messejana, no Ceará, em 1839, veio para o Rio de Janeiro, já adulto, né? Ele viveu até 1877, morreu aos 47 anos. Se a gente for considerar, naquela época, 47 anos era um senhor. Nos tempos atuais, a gente bem sabe que não. 47 anos ainda é um jovem, né? Aumentou a nossa longevidade, né? A nossa expectativa, a nossa perspectiva de vida, né? E no caso, José de Alencar, ele escreveu diversas obras. Vou elencar apenas Lucília e Senhora, que eu lembro no momento. E Lucília, no caso, ele escrevia muito sobre as heroínas daquela época. Lógico, né? As mulheres, em todos os tempos, sempre foram heroínas, embora não foram muito bem vistas pela sociedade. Demorou muito tempo a conseguir os direitos, a conseguir seu espaço na sociedade. Porém, isso não tira delas o papel de terem sido importantes. Eram importantes mulheres, eram importantes, exerciam papéis, às vezes ali na sociedade, embora camuflado, né? Porque elas não poderiam ser vistas ou destacadas, mas a gente bem sabe que tiveram grandes heroínas nessa sociedade. Porque o amor sempre regeu as mulheres. E isso é muito importante, né? Todos os personagens de José de Alencar, no fundo, eles tinham um imenso amor. E Lucília não era diferente. Lucília, por causa desse amor profundo, né, de mulher, a gente vai ver que ela ainda criança, ela foi conduzida a ela foi sendo conduzida ali para a vida. E isso que eu digo, que foi a vida que a escolheu e não ela que escolheu a vida. E ela ela teve a necessidade de se tornar uma cortesã. A cortesã, na época, ela era como se fosse, falando de uma forma vulgar, como se fosse uma garota de programa nos tempos atuais, né? Ela ganhava o dinheiro através dos homens, elas eram mal vistas pelas mulheres, né? Porque, óbvio, as mulheres naquela época, elas tinham esse papel de ser colocadas lá no rodapézinho da vida dos homens, né? Mesmo as casadas, mesmo as moças. E Lucília, ela ganhava a vida cortesando, né? Cortesando esses homens da sociedade e ganhando seu dinheiro porque ela precisava desse dinheiro. Ao longo da obra, a gente vai descobrindo o porquê disso tudo. Porém, ela era uma mulher, uma moça cheia de sonho, né? Uma mulher, né? Cheia de sonho, cheia de vida. E ela conhece um jovem chamado Paulo. Paulo, vindo da província de Pernambuco naquela época,
Ao chegar no Rio de Janeiro, se apaixona por ela, a conhece logo que ele chega e acaba tendo aquele encontro assim, sabe? Amor à primeira vista. E ali eles se cruzam, se olham, se apaixonam, mas de repente a vida vai mostrando para Paulo que ela é uma cortesã e Paulo fica decepcionado, né? Mas a vida ela é tão perfeita, que ao longo da obra, ou ao longo de toda a narrativa aqui, eles vão tendo encontros e desencontros, conversas, e Paulo não tem como fugir de Lucila. Embora com muitos homens machistas daquela sociedade em cima dele, mostrando para ele que ela não era a mocinha perfeita, que ela não era a mocinha para casar, aqui vai acontecendo grandes coisas. Eu não vou dar o spoiler. Eu vou, ao longo da obra, eu quero ir lendo trechos que comprove isso que eu estou falando para vocês agora, né? Este vídeo é apenas para eu me apresentar a vocês e apresentar sobre o que eu desejo falar aqui, tá? Sobre esse trabalho incrível que eu desejo falar. Por enquanto, como eu vou falar do primeiro capítulo aqui, José de Alencar, ele era um grande escritor. Ele era reconhecido na época como um dos melhores. Na época só não, né? Até hoje. Ele é reconhecido como um dos melhores escritores da literatura brasileira. Um dos melhores porque existem vários outros que são, né? Machado de Assis e muitos outros, que no momento não lembro. Mas o mais interessante aqui é que ele, no primeiro capítulo, ele começa se apresentando a obra às mulheres. Por quê? Porque as mulheres na época era o público-alvo. Mais precisamente, aquelas mulheres, né, que eram casadas, tinham um lar. Não era toda mulher que podia ler naquela época. Por exemplo, as mocinhas, as donzelas, as puras, elas não podiam ler. Porque na época a literatura era vista como algo desvendado, né? Ali poderia ter algo de impuro e que pudesse transformar a mentalidade das mocinhas. Então, quem lia, geralmente, eram as mulheres, desculpa, eram as mulheres já casadas, já maduras, que já conheciam um pouquinho da vida e que não tinham grandes coisas para fazer e usavam a literatura como meio de entretenimento. Não era bem de conhecimento, era como se fosse entretenimento. Era chique ler naquela época, né? E José de Alencar começa apresentando a obra para aquelas mulheres. E ele diz: aquelas mulheres de cabelos brancos, que não se assustem, porque a personagem que elas irão conhecer aqui não será aquela mulher esperada por elas. Por quê? Porque Lucila era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Era uma mulher empoderada e poderia causar aqui, digamos assim, causar algum tipo de constrangimento para aquelas mulheres. Mas ao longo da obra a gente vai vendo que é uma obra rica em detalhe, que a Lucila era uma moça maravilhosa, decente, que tinha um amor incrível
pelas pessoas, ela ia à igreja, ela fazia doações aos pobres, ela conversava com os homens desinibida, conversava com os homens, até porque era uma dos papéis dela, né, da função profissional dela na época, a gente dizendo, digamos assim, né? Mas também era muito carinhosa com todos. E isso a gente vai conhecendo ao longo da obra. Por enquanto é só e aguardem os próximos vídeos. E irei sim ler trechos da obra que conta sobre isso. Um pedacinho aqui onde eu comprovo que José de Alencar falava sobre isso, diz o seguinte: desculpe-me, desculpa aí, vou ler mais um pouquinho acima aqui o título, o título não, o parágrafo, diz assim: escrevi as páginas que lhe envio, as quais a senhora dará o título e o destino que as merecerem. É um perfil de mulher apenas esboçado, coroa de uma virtude que eu respeito. O rubor veste a minha face de homem, ou seja, até ele, homem, tinha vergonha do que ele iria contar aqui na obra, né? Mas em face do papel, muda e impossível testemunha, ele deve ser para aquelas que já imolaram à velhice os últimos desejos, uma como essência de gozos extintos ou extremo perfume que deixam nos espinhos as folhagens rosas. Olha só que lindo, que linguagem linda que tem, né? De resto, a senhora sabe que não é possível pintar sem que a luz projete claros e escuros. As sombras do meu quadro se esfumam traços carregados, contrastam, debuxando o relevo e colorindo os límpidos contornos. Ou seja, ele vai preparando, mas ele vai falando ali. Isso que é interessante também, né? Que naquela época existia ali também um zelo com as palavras, o vocabulário é um pouco desconhecido para nós hoje, mas muito rico em detalhes ante aquela época que foi escrito, né? E nessa época aqui, José de Alencar, ele era um romancista, né? Então existia a escola literária romântica, romantismo daquela época, no qual exigia mesmo esse vocabulário rebuscado, lindo, perfeito. E que esse é uma das maiores importâncias da gente fazer literatura, porque ela vai abrindo a nossa mente, vai fazendo-nos conhecer novos vocabulários e vai facilitando a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado e me aguardem nos próximos capítulos que eu vou discorrendo mais aqui sobre Lucila. Tenham um ótimo dia.